pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Rossetti e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Phalaenopsis, isso mesmo. Eu vou dar para vocês algumas dicas de cultivo de Phalaenopsis, tá bom, pessoal? Lembrando que não existe regra no cultivo de orquídeas. Não sei se essa é a forma mais certa, mas é a forma que eu cultivo e o que eu vou passar para vocês é com experiência no meu cultivo, tá? Porque às vezes vocês assistem vários vídeos aí, cada um vai falar de uma forma. E o que eu vou falar pra vocês, o que eu vou passar pra vocês é com experiência no meu cultivo, tá? Primeira coisa, pra quem não conhece uma Phalaenopsis, tem gente que não conhece por nome, mas não sabe qual é a planta. Então eu vou mostrar pra vocês, essa é uma FAO, tá? Phalaenopsis, mas é chamada de FAO, né? O pessoal chama ela de FAO, porque a abreviação é mais fácil. Vou mostrar outra, porque essa é bem grandona. Olha, essa foi a Phalaenopsis que eu mostrei no vídeo, tá? Olha essa outra aqui, emitindo haste floral. Olha que linda. Então, pessoal, para quem não conhece, essas são as orquídeas Phalaenopsis, tá bom? Pessoal, primeira coisa, no cultivo de Phalaenopsis, muito importante vocês lembrarem disso no cultivo de FAO. Jéssica, por que a sua Phalaenopsis está caída, está deitada no vaso? Pessoal, é muito importante vocês observar esta questão na hora de fazer o replante da Phalaenopsis, tá? Plantar ela sempre deitada no vaso, para não acontecer de acumular água nesta junção aqui das folhas. Estão vendo que aqui forma um copinho? Se você planta ela em pé, pode acontecer de acumular água aqui e apodrecer essa junção. E aí, como a Phalaenopsis cresce por aqui, né? Ela desenvolve a folha pelo miolinho aqui, porque ela tem um crescimento monopodial. Pode acontecer de você perder a planta se acumular água aqui, porque vai dar podridão mole, você vai perder a coroa e aí não cresce mais, a não ser que você consiga brotar, controlar o fungo e fazer a planta brotar um cake aqui. Mas como que eu posso fazer isso, gente? Vou mostrar pra vocês, ó. Essa planta aqui, eu recebi ela com um miolinho apodrecido, estão vendo? Acumulou água aqui e aí apodreceu a coroa de crescimento da planta, né? O que eu fiz para controlar esse fungo? Eu peguei um algodão com pinho-sol e passei aqui aonde estava apodrecido, onde estava mole, porque dá a impressão que a folha tá cheia de água. Aí aqui secou, a ferida, o fungo secou, tá vendo? E eu continuei cuidando normalmente e a planta emitiu um cake lateral aqui, ó. Estão vendo aqui? Então ela vai desenvolver uma nova planta aqui e vai continuar a vida dela aqui, a fase vegetativa dela aqui. Essa planta aqui, mãe, não vai servir mais para nada, a não ser para passar a energia pro broto novo que tá vindo, ajudar no fotossíntese essas folhas que ficaram. Mas ela não vai se desenvolver mais aqui. Tá? Então é muito importante vocês observarem esta questão na hora de fazer o replante da Phalaenopsis, tá? Porque depois que apodrece, não tem mais o que fazer. É cicatrizar a ferida e esperar a planta brotar um cake lateral. Se ela não brotar, você perde a planta. E é muito importante vocês observarem sempre isso, porque o fungo, pessoal, ele avança rapidamente na Phalaenopsis, tá? Ele dá de um dia para noite, você não percebe, perde e pronto. Então tem que observar todos os dias. Não tô falando pra você se calar em cima das plantas, rezando, fazendo promessa, né? Mas tem que observar essa questão todos os dias, porque é do dia pra noite o fungo vem e aí pronto. Então, se você consegue pegar no começo, igual foi esse caso aqui, a planta conseguiu sarar, cicatrizar e emitir um cake lateral, ok? Então essa é a primeira dica no cultivo de Phalaenopsis. Plante sempre ela deitada, tá bom? Outra dica, pessoal, muito importante no cultivo de Phalaenopsis, que muita gente não sabe, é que Phalaenopsis é uma orquídea que não suporta excesso de claridade, tá? Diferente das vandas, das catleias, ela não precisa de muita claridade para florescer. Se você coloca a sua Phalaenopsis num lugar onde pega muita luz, vai acontecer isso, ó. Essa minha, ela fica bem na beirada ali do alpendre, porque tá cheio lá, não tem onde pôr mais. E aí aconteceu de dar fungo por excesso de claridade. Dá umas pintinhas amarelas
E aí também, se você não cicatrizar, ela avança para a folha inteira. Nesse caso aqui, ó, eu furei com uma agulha e passei um algodãozinho com pinho-sol, tá? Eu não uso muito fungicida, eu uso pinho-sol como fungicida, tá? Então eu molhei o algodão com pinho-sol e passei. E aí cicatrizou, tá vendo? Mas se você não percebe e não cicatriza a ferida, ela avança para a folha inteira e aí você acaba perdendo a folha, né? E aí ela vai avançando para a planta toda. Então, pessoal, Phalaenopsis não suporta excesso de claridade, tá? Pode ser que você consiga sim cultivar uma Phalaenopsis com excesso de claridade, mas ela não vai ficar com um vegetal bonito assim. Ela vai encher de pintinha amarela, né? E como eu disse para vocês, pode até acabar perdendo a planta. Então é a segunda dica muito importante no cultivo de Phalaenopsis, tá? Não cultivar Phalaenopsis com excesso de claridade, tá bom? As minhas FAO são cultivadas na sombra, florescem muito bem, tá? Não tenho problema com flores aqui. Então tem gente que fala que elas precisam de claridade para florescer. Isso não funciona na Phalaenopsis, tá? Aí se você dá muita claridade para ela, vai acontecer isso. Então é muito importante você observar essas questões no cultivo de Phalaenopsis, tá bom? Essa é a segunda dica. A terceira dica, muito importante na Phalaenopsis, é a rega, tá bom, pessoal? Phalaenopsis não gosta de ficar com as raízes molhadas, tá? Elas têm as raízes grossas, elas não gostam de ficar com as raízes molhadas, porque apodrece. Então, pessoal, regou, espera a planta secar totalmente para você regar novamente, tá bom? Só regue a tua Phalaenopsis, isso serve para as outras orquídeas também. Só regue a tua Phalaenopsis quando ela tiver totalmente seca, porque se você rega, não espera secar, rega de novo e aí vai indo regando, a raiz não vai dar tempo de secar e vai apodrecer, você vai perder a sua Phalaenopsis. A maioria das percas de Phalaenopsis é por conta de excesso de umidade nas raízes, não pode de jeito nenhum. Você perde as raízes e aí perde a planta automaticamente, porque não existe orquídea sem raiz, tá? A vida das orquídeas é a raiz. Então, não existe orquídea sem raiz, viu, pessoal? Então, sempre que você for regar a tua FAO ou as tuas outras orquídeas, isso serve para as outras também, certifique-se que tá tudo muito seco para você regar novamente, tá bom? Agora no inverno, pessoal, elas demoram muito mais ainda para secar. Então, só regue quando tiver totalmente seco. Se você tem dúvida se tá seco ou molhado, na dúvida não regue, tá bom? Melhor esperar ela secar bem para você regar do que regar com ela ainda molhada. Porque a maioria das percas de Phalaenopsis é por excesso de umidade. Ninguém perde FAO por falta de umidade, mas sim por excesso. Então, cuidado, porque eu sempre vejo gente pedindo ajuda porque a Phalaenopsis não tem nenhuma raiz. É por isso, porque rega e não dá tempo da planta secar. E ela precisa secar. Ela absorve, pessoal, rapidamente quando você rega, ela já absorve a umidade que ela precisa. Aquela outra umidade que fica dentro do vaso, ela fica sobrando, ela não serve para nada mais, a não ser para apodrecer as raízes, tá? O que a planta precisa é de uma boa umidade ambiente, o que é diferente de umidade no substrato, tá bom? É duas coisas totalmente diferentes. Umidade ambiente é a umidade no ambiente onde que a gente está, onde que a planta está. Umidade no substrato é a umidade que fica dentro do vaso, e disso a planta não precisa. Se você manter o seu substrato sempre úmido, vai apodrecer, vai perder raiz. E aí, se a planta não conseguir um enraizamento rápido, você acaba perdendo a planta, porque a vida dela é as raízes, é por onde ela se alimenta, absorve a umidade, né? Então, precisa tomar cuidado nesta questão da umidade no substrato. Só regue quando você tem certeza que o substrato está totalmente seco. Essa é mais uma dica no cultivo de Phalaenopsis, tá? E essa dica não serve só para as FAO, serve para as outras também. Todas as orquídeas têm que ser regadas quando estiver totalmente seca. Outra dica, pessoal, é fazer o replante da Phalaenopsis assim que ela chega na tua casa. Chegou com vaso, comprou o vaso novo de Phalaenopsis, replanta imediatamente. Porque aquele substrato que eles usam para cultivar orquídeas nos orquidários, né, nas floriculturas, quando você compra no mercado, ele não é ideal para a gente cultivar aqui na nossa casa. Aquele substrato, geralmente chip de coco, esfagno,
ele segura muita umidade e aí a gente não consegue controlar a rega no nosso ambiente. Então o ideal é chegar com a Phalaenopsis e replantar. Ah, mas ela tá com haste floral. Não tem problema, você fazer o replante não vai interferir na haste floral dela. Muito pelo contrário, o ano que vem você vai ter a planta ali de novo para florescer. Se você não replanta, acontece até, eu já vi gente perder Phalaenopsis porque chegou e não replantou. Tava no esfagro, tava no chip de coque, aí dá fungo, dá bactéria, dá lesma, dá caramujo, dá cochonilha, e aí acaba perdendo a planta, tá? Então, outra dica, chegou com a Phalaenopsis, chegou com a plantinha do mercado, da floricultura, do orquidário, replanta imediatamente e padroniza ela no seu cultivo. Você usa pedra brita? Planta na pedra brita. Você usa substrato? Planta no substrato, mas replanta ela assim que você chegar com ela em casa, para evitar maior transtorno, tá? Outra dica no cultivo de Phalaenopsis, gente, é que Phalaenopsis é sempre atacada por ácaro. Phalaenopsis e Catasetum, se eu não me engano, é duas plantas que o ácaro gosta bastante. Então, o que eu faço para prevenir o ataque de ácaro nas minhas Phalaenopsis? Gente, os ácaros amam poeira. Então, mantenha sempre as folhas das suas Phalaenopsis bem limpas, longe de poeira, porque eles amam a poeira. E o ácaro, quando você percebe que ele tá na tua planta, ele já fez um estrago, ele já atacou a planta. Qual que é o indício que tem ácaro nas tuas folhas? As minhas aqui não vai ter, mas vai ser bem fácil de você identificar. Porque na tua orquídea, atrás das folhas aqui, ó, vai aparecer umas nervuras brancas, esbranquiçadas, cinzentadas, né? Isso é indício que a tua planta está com ácaro, tá? Vai ficar totalmente branco aqui atrás das folhas, não vai ficar esse verde, vai ficar branco. A minha aqui tá com cálcio, mas vocês vão observar que é umas nervuras brancas, esbranquiçadas. Não é igual tá aqui na minha, com cálcio, tá vendo? Que se passar a mão, sai. Aí, aquilo é ácaro. E aqueles esbranquiçados que ficam aqui na folha é porque ela tá sugando a seiva da tua folha, né? Isso, pessoal, prejudica muito na planta fazer fotossíntese. Então, tem que tomar cuidado com o ácaro. Geralmente, eu vejo muita gente com problema de ácaro nas Phalaenopsis. Então, tem que manter a planta muito bem limpinha para não acontecer isso. E também prevenir. Como que eu previno o ataque de ácaro nas minhas Phalaenopsis? Eu limpo as plantas pelo menos uma vez por mês. Eu limpo. Você pode estar usando leite com bicarbonato e água para limpar, tá bom? E esse leite com bicarbonato também ajuda no tratamento do ácaro. Eu vou ver se eu consigo deixar uma receita aqui na descrição do vídeo para vocês que querem fazer a receita aí e manter os ácaros longe das suas FAO. Ou também você pode usar o enxofre Dime na sua adubação. É outra pergunta também, que é outra coisa que tem várias pessoas me perguntando aí nos vídeos como eu uso o enxofre. Pessoal, o enxofre, além dele ajudar no tratamento e na prevenção do ácaro, ele também vai ajudar as tuas plantas a distribuir melhor os outros nutrientes. Então, uma vez por mês, eu aplico o enxofre nas minhas Phalaenopsis, tá? Porque se tiver com ácaro, vai morrer e vai vai prevenir as outras que não tem, tá? Tem que ser enxofre Dime ou enxofre da Forte, tá? Não pode ser outro. Tem que ser enxofre próprio para planta. Então eu indico esse. Se eu não tiver enganado, uma caixinha dessa é R$3, não é caro. Tem o da Forte também, que aqui eu não encontro, então eu acho sempre esse Dime. Então tem que usar o enxofre pelo menos uma vez por mês nas Phalaenopsis. Nas outras nem tanto, mas nas Phalaenopsis eu indico que você aplique esse enxofre pelo menos uma vez por mês para você não ter problema com ácaro, tá? Porque ele ataca a planta, quando você percebe ele na planta, ele já fez um estrago na planta, tá bom? Pessoal, a rega das minhas Phalaenopsis. Minhas Phalaenopsis são todas cultivadas na brita com semi-hidroponia. Na minha região eu rego de 3 em 3 dias. Só que isso vai depender muito do seu clima. Então você vai observar. Quando a tua FAO secar, você rega de novo. Aqui, eu observei que elas levam 3 dias para secar, tá? Então, você vai observar aí quanto tempo ela vai levar para secar no seu clima, tá?
A adubação eu uso Ceacrop como enraizador e o Floração. Ceacrop uma vez por semana, intercalado com Floração. Então, uma vez eu uso Ceacrop, uma semana eu uso Ceacrop, na outra o Floração, tá? E uma vez a cada 3 meses a gente aplica o Forte Equilíbrio, que é o cálcio, tá? Lembrando, pessoal, que o Forte Equilíbrio ele só pode ser aplicado nas raízes e no substrato, porque senão acontece isso que eu mostrei pra vocês, das folhas ficar branquinhas, tá? Aí depois custa sair, tá vendo, ó? Às vezes acontece, como eu tenho muitas, acontece de espirrar nas folhas. Não tem problema, não vai fazer mal, só que vai ficar manchado de branco. Então, uma vez a cada 3 meses, você aplica o cálcio nas Phalaenopsis, tá? Por quê? Porque senão as folhas novas que vão vir nas FAO, com falta de cálcio, vai vir deformada e não vai se desenvolver, tá bom? Então, é muito importante a aplicação do cálcio uma vez a cada 3 meses nas tuas Phalaenopsis, tá bom? O Floração é 1 colher de café por litro d'água intercalado com o Ceacrop. Então, eu uso 1 ml de Ceacrop para cada litro d'água nessa semana. Semana que vem eu uso 1 colher de café por litro d'água, semana que vem na Asfal. Aí uma semana o outro, uma semana o outro. Quando for o dia de você aplicar o cálcio, você pode aplicar no dia seguinte da adubação, não tem problema, tá bom? Porque o cálcio não vai prejudicar a tua planta aí com excesso de adubação. Já o enxofre, você vai pelo menos dar um intervalo de 7 dias de um adubo para o outro para aplicar o enxofre, porque ele entra como adubação, então você tem que dar um intervalo ou do Ceacrop ou do Floração para você aplicar. Ele é 1 vez por mês, então quando você for aplicar ele, você dá um intervalo de 7 dias das outras adubações para você fazer a aplicação, tá bom? Então lembrando que eu intercalo Floração e o Ceacrop, cada semana eu uso um. Esses dois aqui, Floração e Ceacrop, você pode borrifar folhas, raiz e substrato. O enxofre também. Só o cálcio que você vai aplicar só nas raízes e no substrato, tá bom? Não aplica nas folhas porque vai ficar branco e aí depois não sai fácil, tá, pessoal? Então, essas são algumas dicas do meu cultivo de Phalaenopsis para vocês. Espero que eu tenha ajudado, né, nessas dicas. São dicas fundamentais para o sucesso de Phalaenopsis, tá bom, pessoal? Tem que ter bastante atenção no cultivo, porque Phalaenopsis, do mesmo tempo que ela é uma planta resistente, ela é uma planta que se ela pega um fungo, o fungo desenvolve muito rápido, quando você vê, aí já era. Então é muito importante você observar as questões da luminosidade, da rega, da adubação, né, dos fungos, do ácaro, que são essas questões que eu falei para vocês aí no vídeo. Então, fiquem bem atentos a essas questões, no replante, na hora que chegar já replanta. Observe sempre o miolinho da planta para ver se não está acumulando água. Observe sempre o substrato antes de fazer a rega para ver se ele está totalmente seco. Observe sempre o verso da tua folha da Phalaenopsis para ver se não tem ácaro. Mantenha a planta sempre limpinha, né? O ambiente dela sempre limpo, porque o ambiente limpo é ótimo, é essencial para o bom desenvolvimento. Quando você tem uma boa umidade ambiente, a planta se desenvolve melhor. Então é bem importante essas questões que eu falei para vocês no vídeo, tá bom? Como eu disse para vocês, é com experiência no meu cultivo. Não sei se é a forma mais correta, mas é a forma que eu cultivo as minhas FAO. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com as dicas do meu cultivo, tá bom, pessoal? Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo. Compartilhem o vídeo com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. É muito importante. Se você assiste o vídeo e não deixa o like, não comenta, o YouTube entende que o vídeo não é legal, tá? Então comentem aí, deixem o joinha, compartilhem com seus amigos e venha fazer parte do nosso grupo do Facebook. No WhatsApp não tem mais vaga, infelizmente, mas a gente tem um grupo do Facebook, Amor por Orquídeas, Jéssica Rossetti, que eu vou deixar aqui na descrição também para vocês fazerem parte, tá bom, pessoal? Não se esqueça de compartilhar e deixar o joinha aí no vídeo, tá? Essas são as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado. Beijo no coração de vocês, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!